E se eu te dissesse que até o predador mais mortal do Jurassic World pode chorar? Sim, é isso mesmo que você ouviu. Graças ao Blu-ray recém-lançado de Jurassic World Rebirth, temos a revelação de uma cena chocante que mostra o T-Rex de uma forma que ninguém esperava. Uma cena dele chorando de verdade. Tá, mas por que isso tá acontecendo? Por que vimos o T-Rex chorando durante essa cena? É isso que eu vou explicar pra vocês agora nesse vídeo de hoje. Já chega nele então deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelas e vamos junto para mais um vídeo. Ó, eu tenho que admitir pra vocês que a primeira vez que eu dei uma olhada nessa cena, de verdade, eu nem liguei. Só que quando eu revi ela, de verdade, o meu olhar mudou completamente. Pra mim, a partir desse momento, o T-Rex não parecia só mais um monstro destruindo tudo. Ele parecia sofrer. Sério, dá pra imaginar isso? Um dinossauro gigante, mutante, chorando? Tanto é que isso acabou até fazendo eu me lembrar de algumas palavras que foram ditas pelo diretor do filme, o Gareth Edwards. Ele chegou a dizer em entrevista que ele queria que a gente sentisse pena do bicho. Só que o problema, né, meu querido Edward, que o filme, ele acaba não ajudando tanto não, né? O filme quase não tem momento que faça a gente se importar com o T-Rex, exceto essa cena que eu tô mencionando aqui, né, onde a gente acaba vendo algumas lágrimas nos olhos dele. E o legal é que só olhando pra isso, a gente já consegue ter uma dimensão da história do T-Rex. Afinal, a história dele não começa no Jurassic World Rebirth, começa muito antes, na origem dele. E só olhando pra isso, a gente já consegue ter uma noção absurda da história do T-Rex. Imagina só tudo que esse dinossauro pode ter passado, o abuso, a solidão, até ser deixado sozinho numa ilha por 15 fucking anos. E não para por aí não. A história do T-Rex, ela começa muito tempo antes, lá na criação dele. O flashback que a gente vê no filme rola em 2010, mas o Jurassic World já estava aberto há uns 5 anos. O Scorpions Rex já havia sido criado em 2009, então faz sentido imaginar que o T-Rex tenha surgido lá no começo, quando o parque abriu entre 2005 e 2006. Isso então daria tempo para ele crescer e se tornar esse monstro gigantesco que a gente vê no filme. Aí antes que alguém pense, ele era só um T-Rex feito para substituir a Rex, meu, esquece isso. Primeiro que isso não faz nem sentido. Eles já tinham a Rex. O T-Rex não era só mais um clone, ele era único, estranho e provavelmente com muito mais história para contar do que qualquer outro dinossauro daquele parque. A Rex já existia desde os anos 80 e estava firme e forte no Jurassic World. Então não fazia sentido criar outro T-Rex do zero quando eles podiam simplesmente usar o DNA dela. Então o Distortus Rex não era mais um Tiranossauro Rex, não, ele era algo diferente, um verdadeiro mutante. E curiosamente falando, isso pode estar completamente ligado ao fato dessa cena mostrar ele chorando. Mas ó, aquieta aí, já vou te explicar mais sobre isso. Afinal, a pergunta que acaba não saindo da nossa cabeça quando a gente vê o Distortus Rex é: por que a Engine acabou não dando fim a ele, não destruiu esse monstro? E isso é uma resposta que a gente encontra no próprio filme. A resposta é bem clara. Dinossauros eram caríssimos, muito dinheiro investido para simplesmente descartá-los. Então, em vez de sacrificar o T-Rex, eles decidiram fazer experiências com ele. Como eu disse antes, o diretor Gareth Edwards queria que a gente sentisse pena do bicho. Só que, no decorrer do filme, eu não sei se foi a montagem dele, ou até mesmo o próprio roteiro, não ajudou muito. Só que tem um detalhe fora do filme que acaba mostrando pra gente que esse realmente era o intuito, que o T-Rex, ele sentia muita dor, vamos dizer assim. Nas linhas de brinquedo oficiais de Jurassic World Rebirth, o T-Rex mostrava sentir sinais de dor. Ele rugia e tremia, e os tumores espalhados pelo corpo indicavam que ele estava sofrendo o tempo todo. Meu, imagina só se o filme tivesse mostrado isso pra gente, imagina só o peso dessas cenas, esse sofrimento que a gente veria no rosto do T-Rex. Meu, seria muito legal ver isso. Tanto é que aí acaba surgindo a questão: será que aquelas lágrimas que vimos eram só de dor física? Parece que a explicação mais óbvia com certeza vai ser sim. Só que a gente não pode esquecer de uma coisa, galera. A gente tá falando de Jurassic World, Jurassic Park, então nada é tão óbvio quanto a gente pensa. Talvez haja algo muito maior por trás. Lágrimas em animais não são comuns, então a gente tem que se perguntar: será que o T-Rex não era só um dinossauro gigante?
mas também inteligente? Não por ser um Tiranossauro Rex, mas por algumas modificações genéticas que fizeram nele. Pensa só nos Velociraptors do filme, eles sempre parecem resolvendo problemas, mostrando uma inteligência impressionante. É possível que o T-Rex tenha sido misturado com outras tecnologias de clonagem. No laboratório, a gente viu várias espécies mutantes estranhas, e eles já tinham o genoma de vários dinossauros prontos. Ou seja, estava claro que eles estavam testando híbridos, e o T-Rex pode ter sido uma das primeiras experiências bem antes da Indominus Rex. E o fato do Scorpius Rex ter nascido em 2009 só reforça isso. E sabe por que nunca eliminaram ele? Porque ele era útil. Durante os 5 anos entre o flashback de 2010 e a fuga da Indominus Rex em 2015, o T-Rex provavelmente foi usado como cobaias para pesquisas terríveis. Ele já era enorme em 2010, então tinha alguns anos de vida. E será que vocês conseguem dimensionar o tamanho da dor que ele sofria? Para um pouco para pensar, galera. A gente tá falando não só de um dinossauro todo esquisito com partes do corpo que não eram para estar lá. A gente tá falando de tumores espalhados pelo corpo, músculos e ossos deformados, injeções de DNA, drogas experimentais e talvez, quem sabe, até DNA humano. E por mais bizarro que pareça, não para por aí não. O exército também estava envolvido. Helicópteros militares sobrevoavam a ilha. A Masrani Global tinha a divisão de segurança armada. E o Hoskin queria militarizar dinossauros. Ou seja, o T-Rex quase certamente estava no meio de experimentos militares, sofrendo enquanto ninguém olhava direto para ele. Aquele laboratório que a gente viu no começo do filme provavelmente tinha muitos mais experimentos que a gente nem chegou a ver. O T-Rex possivelmente é só a ponta do iceberg em comparação a todos os outros monstros que existem dentro daqueles laboratórios da Engine. E aí vem a pergunta que não quer calar. Aquelas lágrimas eram só de dor? Bom, até pode ser, mas talvez tenha algo a mais. Afinal, animais selvagens não choram assim no meio de uma situação como aquela. Isso dá a entender que o T-Rex era diferente, tinha algo a mais dentro dele. Uma outra coisa curiosa é que ele nunca se afastava do centro da ilha. Ele sempre ficava perto do laboratório. Será que era só porque ele associava a luz com comida, calor ou alguma coisa, tipo um lar? Ou será que havia um outro motivo? E se na verdade ele fosse sensível à luz? Talvez ele não estivesse sendo atraído por ela, mas talvez estivesse incomodado. Afinal, faróis de carro, sinalizadores, tudo parecia irritar os olhos dele. Tanto é que é exatamente nesse momento, quando a luz bate nos olhos do T-Rex, que a gente vê aquelas lágrimas. Pode ser apenas fotossensibilidade, mas também pode ser um reflexo emocional muito mais profundo, resultado de tudo que ele passou nos experimentos genéticos. Como o próprio Garrett Edwards disse, era pra gente sentir pena desse bicho. Afinal, ele não escolheu nascer, ele não escolheu passar por tudo que ele passou. Ele foi torturado, abandonado, o único da sua espécie, sem paz, vivendo uma vida de dor e perseguição constante. E se juntar tudo isso com as mutações no corpo dele, o câncer se espalhando pelo corpo e a fotossensibilidade, dá pra imaginar que a existência do T-Rex era miserável. E é por isso que aquelas lágrimas existiam. Então, da próxima vez que você pensar no T-Rex, lembre-se, por trás de toda aquela monstruosidade existia uma vida cheia de desafios, solidão e dor. Ó, se você gostou dessa teoria e quer conhecer mais segredos sobre a franquia Jurassic Park, Jurassic World, você já sabe o que fazer, né? Se inscreve aqui no canal e deixa o seu like nesse vídeo que ajuda demais mesmo. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!